Bom, todo mundo que pesquisa sobre morar em Portugal sabe que Portugal tem sim seus problemas, muitos são até muito parecidos com os que o Brasil tem. Sabe que Portugal está longe de ser um Canadá ou uma Austrália, e mesmo assim os brasileiros continuam mais animados do que nunca para morar em Portugal. Por que será? E chegou a hora de mais um super vídeo sensacional aqui do canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, caiu de paraquedas, meu nome é Max, esse aqui é o canal Maximizar, que fala sobre praticamente tudo o que você precisa saber se você estiver pensando em morar em Portugal. Inclusive, se você realmente leva a sério esse processo de planejamento, eu tenho um recadinho para você lá no final do vídeo. E o assunto de hoje é: os brasileiros continuam super interessados em morar em Portugal. Mesmo já sabendo sobre todos os problemas, a gente tem vários canais no YouTube que falam sobre morar em Portugal e praticamente todos eles já falaram sobre os problemas, sobre coisas que dificultam o processo de morar em Portugal. Mesmo assim, eu posso dizer que, né, a minha experiência no canal Maximizar, as mensagens que eu recebo no Instagram, no direct do Instagram, continuam bombando. As pessoas querem dicas, querem saber o que fazer. Eu não consigo responder todas, então assim, continua chegando com um fluxo muito grande, e baseado nisso eu sei que o interesse das pessoas em morar em Portugal continua super alto. Então eu preparei aqui 5 dos motivos que eu acho que são os principais para Portugal sim continuar sendo uma ótima opção para morar. E eu já vou direto para o primeiro motivo, que é o principal entre aí 90% até mais da população do Brasil que vai para Portugal, que é a segurança. Só quem já andou pelas ruas de Portugal, principalmente também baseado na minha experiência, né, da Lívia, as ruas do Porto, só quem já passou por esse clima de andar nas ruas sabe como é maravilhosa a sensação de segurança quando você está andando na rua em Portugal, independentemente do horário, à noite, acompanhado, sozinho, claro, sem abusar, né, sem ficar de madrugada passeando para lá e para cá, mas comparado ao Brasil, não se pode comparar. E eu estou falando até das cidades mais calmas. Existem cidades com pouquíssima violência no Brasil, mas no Porto eu me senti mais seguro do que em qualquer outro lugar do mundo. E olha que eu já rodei por aí. E quando você passa um tempo no Brasil, nesse período que a gente está passando aqui no Brasil agora, a gente consegue comparar ainda com bastante clareza. É uma diferença gritante. Então assim, a segurança com certeza continua sendo o grande motivo para se viver em Portugal. Com um detalhe importantíssimo: se você tem filhos ou pensa ter filhos, aí a segurança é um fator ainda mais importante. Eu diria que seria o motivo principal de você, 100% de você morar em Portugal, se você já tem filhos ou planeja ter filhos e criar os filhos em Portugal. Eu só posso imaginar a tranquilidade que deve ser você ter um filho, ou criança ou adolescente, em Portugal, brincando ou saindo para uma festa, alguma coisa, comparado com quem tem um filho na mesma situação no Brasil. Deve ser uma diferença drástica. Então, segurança, eu já quis falar logo, número 1 motivo que Portugal continua aí super popular como opção para morar. O motivo número 2 tem a ver com a situação do nosso querido Brasil, que não tá lá essas coisas, não tem estado lá essas coisas há algum tempo, e não parece que vai haver alguma mudança tão cedo. Então as pessoas estão sim pensando num lugar melhor, que não esteja tão confuso em praticamente todos os sentidos, e conseguem ver Portugal como uma opção. Agora, o que eu tenho reparado que é um pouco diferente é que assim, eu tenho visto, né, tenho recebido mensagens de pessoas, de famílias que têm uma renda razoavelmente boa. Quando eu falo razoavelmente boa, eu estou falando aí de um rendimento mensal entre 7, 8 mil reais e 15 mil reais, a classe média mais ou menos, que é um público que está percebendo que com 8 mil reais por mês, a qualidade de vida no Brasil, isso sem falar de violência, tá? Tô falando só do custo de vida mesmo, tá muito mais alta do que em Portugal. E olha só, eu tô falando nisso com o euro aí acima dos 6 reais. Mesmo assim, pensando aí até em casais com filhos ou sem filhos, você provavelmente vai ter um custo de vida, um poder de compra maior em Portugal do que no Brasil, vivendo com esse salário entre 8 e 15 mil reais em Portugal. E aí eu tô falando de pessoas que trabalham online, tá? Que não precisam, que têm a liberdade geográfica de poder trabalhar em Portugal e receber o salário no Brasil. Mesmo com essa defasagem de passar o salário de real para euro todos os meses, você consegue ter um poder de compra igual ou melhor do que no Brasil, com a vantagem da segurança e de outras coisas que eu vou falar ainda nesse vídeo. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, um casal, aí eu posso falar com autoridade mesmo, que é o nosso caso, o meu e da Lívia, um casal que tinha essa renda boa no Brasil e se muda para Portugal,
A gente está falando aí de uma renda em torno dos 1.500 euros. Um casal morando num apartamento de um quarto, razoavelmente bem localizado, tendo um carrinho e ganhando 1.500 euros por mês, vai viver bem. Tô falando viver bem, porque com 1.000 você já consegue viver, um casal, né? E, gente, claro que eu não tô falando do centro do Porto ou centro de Lisboa, eu tô falando de várias outras opções espalhadas pelo país, mas assim, por exemplo, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, tô falando de lugares que são muito bons, não tão longe do centro, né, do centro do Porto, e com 1.500 euros um casal vive muito bem. Então, essa faixa da população, a ficha tá caindo. Tipo, gente, eu consigo, com o meu salário aqui, que eu trabalho online, viver muito bem em Portugal. Então você tem várias opções. Então isso pesa muito, principalmente se você pesar tudo aquilo que você não aguenta mais no Brasil. E quando se fala em transferir dinheiro do Brasil para Portugal, eu sempre menciono parceirão aqui do canal, Remessa Online. É o serviço que a gente usa, é o serviço que a gente recomenda. É super rápido, é confiável, a gente nunca teve problemas. Tem um serviço de atendimento ao cliente, de suporte, né? Muito bom em português, por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Enfim, se você ainda não usa e de repente tem um receio aí de usar esse tipo de tecnologia, entre em contato com eles, comece a usar o Remessa Online. Tem o cupom de desconto aqui do canal Maximizar para você ter uma situação melhor ainda para transferir o seu dinheiro todos os meses e viver com mais poder de compra e com maior tranquilidade. Então, Remessa Online super aprovado aqui pelo canal Maximizar. Terceiro item que é muito importante também para Portugal continuar na moda para os brasileiros é a facilidade na legalização. Max, você tá louco? É difícil pra caramba. Tá, eu não tô falando de todos os casos. Eu tô falando comparando com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Finlândia. Comparado com outros lugares, Portugal tem várias opções totalmente acessíveis para todos os tipos de pessoas. Você tem a dupla cidadania, que muita gente está conseguindo correr atrás disso. Você tem o visto de estudante, você pode estudar em Portugal, ficar legal e lá você de repente arruma um emprego na sua área e fica em Portugal. Você tem o visto D7, que eu acho que é uma das melhores opções, né, para quem não tem a dupla cidadania, é o visto D7, que é para aposentados ou para pessoas com rendimentos, ou seja, a pessoa que tem um rendimento fixo em reais, que bate lá o mínimo exigido pelo CEF em Portugal, você pode obter um visto de rendimentos. Existe o visto de empreendedor também, que é super prático para quem já tem experiência, para quem de repente já tem um negócio e quer expandir para Portugal. Enfim, você tem várias opções de legalização em Portugal e isso também acaba sendo uma grande vantagem para quem está pensando em sair do Brasil. Motivo número 4, tem que se falar do idioma. O idioma é sim uma grande vantagem. Porque, gente, eu sei que eu mesmo já falei, a Lívia também, que você tem um pouco de dificuldade nos primeiro ano em Portugal, de adaptação, de entender gírias, de entender algumas palavras que são diferentes. Claro que você vai ter essa dificuldade, mas é português. Por exemplo, a parte escrita, você tem praticamente 100% de compreensão. Isso é muito importante, principalmente no começo, quando você está lidando com muitas coisas burocráticas, coisas sérias, está indo na segurança social, está indo nas finanças, no CEF. Você pelo menos consegue tirar suas dúvidas, você consegue falar sobre as suas dúvidas e sabe que as pessoas vão te entender. E se você não entender, você pode pedir para repetir, você consegue pedir para a pessoa repetir. Imagina se é na Alemanha, você não vai nem conseguir pedir para alguém repetir nada se você não falar alemão. Então, o fato do idioma em Portugal ser o português continua sendo uma super vantagem para morar lá. O item número 5 é a saúde pública. Ah, Max, mas meu amigo já falou que sofreu pra caramba no hospital público, lá de não sei onde, de Portugal. Tá... Gente, a gente sabe que essas coisas podem acontecer. Existem problemas também na saúde pública de Portugal. Quando você compara a saúde pública de Portugal com a saúde pública do Brasil, é uma vergonha, né? Você tem medo de ir para o hospital público no Brasil, em vários lugares. A saúde pública de Portugal é mais ou menos proporcional à saúde privada, um plano médio aí de saúde no Brasil. O que me leva ao assunto que é importante, a parte financeira. O que você consegue economizar em Portugal usando a saúde pública, ou até tendo um plano de saúde. Em Portugal você consegue plano de saúde entre 10 e 30 euros aí, plano de saúde privado, 30 euros por mês. Quanto que você gasta num plano de saúde, se você é um adulto aí de 40 e tantos anos, ou de 30 e tantos anos, ou de 20 e poucos anos, quanto você gastaria ou gasta por mês no Brasil num plano de saúde bom? Não é pouco. Se você tem uma família grande, quanto dinheiro você vai gastar? Imagina 4 pessoas. E falando em família, se você tiver filho, seu filho do 0 aos 18 anos não paga absolutamente nada na saúde pública, porque vocês sabem que tem uma taxa aí baratinha cada vez que você usa, né? 4 euros, 4,50 se eu não me engano, a saúde pública, mas as crianças de 0 a 18 anos não pagam nada. Então, assim, é uma vantagem absurda.
pro bem-estar, né? Para você se sentir bem, saber que na pior das hipóteses você pode contar com a saúde pública. E no lado financeiro, você vai economizar, vai deixar de gastar uma fortuna que você gastaria no Brasil, dependendo do tamanho da sua família, seria uma fortuna mesmo. Então a saúde pública em Portugal continua sendo um grande motivo para morar lá. E como prometido, se você ficou até o final, é porque você leva a sério sim o seu planejamento para morar em Portugal. Eu e a Lívia aqui do canal Maximizar, a gente tem o nosso próprio e-book oficial que fala das 6 etapas para você mudar para Portugal. 6 etapas de planejamento, e dentro desse planejamento a gente inclui aí também a parte de adaptação, com dicas assim baseadas na nossa própria experiência. São mais de 30 páginas aí, vários assuntos diferentes, pesquisados, comprovados. Tudo aquilo que você de repente já viu em algum vídeo nosso vai estar lá nesse e-book. Se você quer levar a sério, quer uma ajuda a mais aí no seu planejamento para morar em Portugal, entra aqui no nosso link, tá aqui na descrição, e confere o nosso e-book, que eu sei que você não vai se arrepender. E eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal Maximizar. Grande abraço, beijos, tchau, tchau.